Glória a Deus. Então vamos continuar com a nossa conversa com o nosso líder Horácio. Está a ser uma bênção. Queremos pedir a você que nos assiste e que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Glória a Deus. Nosso líder, nós vamos reformular a pergunta que foi feita anteriormente. Como o discipulado casa a casa contribui para que os novos convertidos permaneçam firmes na fé e não se percam ao longo da caminhada? Está à vontade, nosso líder. Glória a Deus. Pois, antes de ir exatamente à pergunta, queria falar de um texto no livro de João, no capítulo 8, versículo 31, que diz o seguinte: Amém. Se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que quer dizer que ninguém pode ser discípulo sem saber aquilo que o mestre lhe exige ser. Amém. Amém. Ou seja, uma das coisas que vai fazer com que os discípulos permaneçam na fé é o mestre partilhar com eles, para além da experiência de vida, do dia a dia, explicar-lhes sobre o valor da conversão, falar sobre o reino, os valores do reino e tudo mais, e acima de tudo partilhar o testemunho de vida dele. Amém. E cada dia, à medida que vai vivendo, vai conhecendo a vida do líder, ele vai vendo a sua forma de ser e estar. E o poder de influência, ele é exercido quando nós temos essa relação próxima com a ovelha. Amém. Ou com o discípulo. À medida que ele vai ver como o mestre lida com as circunstâncias e tudo mais, vence dificuldades, criar essa abertura de partilha, a ovelha vai ter essa abertura de partilhar qualquer coisa da sua vida, vai forjando no caráter dele, vai semeando com a palavra, versus testemunho, sobre a vida de uma forma geral. Ele vai vendo que vale a pena permanecer no Senhor, vale a pena permanecer. Isso vai fazer com que ele seja um crente sólido. Amém. Amém. Um crente que tenha pernas para seguir, um crente que não seja um crente oscilante, alguém que por qualquer razão está de pé, por qualquer razão está no, ou seja, por qualquer razão está no chão, por qualquer razão quer desistir da fé e tudo mais. Um crente bem discipulado, dificilmente ele é um crente muito oscilante. Amém. Ele vai Inconstante. inconstante, Amém. vai permanecer porque ele aprendeu do mestre o essencial. Então, Glória a é Deus. responsabilidade do mestre partilhar para ele os temas centrais da Bíblia, Ok. e essencialmente partilhar a sua experiência de vida, porque o discípulo vai ver no mestre a sua forma de ser e estar, a forma dele de ver, lidar com os problemas, e aquilo vai entranhar, vai ficar nele. Amém. Então, é na verdade uma grande contribuição, né? O discipulado direto, né? Podíamos assim dizer, para que as pessoas permaneçam firmes na fé. Glória a Deus. Então, naquilo que o líder falou, é como um meio para que as pessoas não sejam inconstantes. Porque hoje em dia é assim. É cristão essa semana, a próxima semana já não é cristão. Pois, infelizmente temos esses cristãos nessas Exatamente. condições porque falhou no discipulado. E Amém. quando se falha no discipulado, falha-se na igreja. Amém. E eu tenho dito que, e eu estava a falar isso no encontro de pastores, eu disse, a maior responsabilidade dos líderes atuais é formar pais. Ok. Formar pais em vez de filhos. Ou seja, deixa desconstruir isso. Amém. Porque a próxima geração está a depender do que os líderes e pastores estão a formar hoje. Sim, sim. Porque quando se forma filhos são muito dependentes. Tudo, Uhum. o líder, o pai vai fazer. Ele não tem, filho não tem responsabilidade de assumir responsabilidade. Não tem dificuldade de assumir responsabilidade. Ok. E quando nós estamos a pensar em formar pais, compreendo que para ser pai primeiro tem que ser filho. Está claro isso para mim, mas o que eu quero dizer é, temos que estar preocupados em formar pais, porque a próxima geração depende que os pais de hoje formarem. Ok. E quando o que acontece é, muitos líderes e pastores têm dificuldade de formar pensando no futuro, Depois, quando a idade ou o tempo
as circunstâncias, porque o tempo não vai permanecer. Quando perceber o tempo foi e olhar para trás, não tem ninguém para suceder. Exatamente. Porque o mais importante é quem vai continuar com o legado. Amém. Amém. Mas se eu estiver preocupado em formar um tipo de filho que tem mentalidade de pai, amanhã eu posso não estar, o trabalho continua. Exato. Então, a igreja atual tem que ter responsabilidade e pensar, não, filhos são muito dependentes. Ah, não, eu não posso. Está vendo aquele tipo de crente que você lhe dá responsabilidade, não, você vai liderar na terça-feira. Não, eu não posso, não sei o quê. Eles estão sempre incapazes. Mas se nós temos capacidade de formar pais com responsabilidade, porque é no discipulado onde tem que se inculcar os maiores valores do reino. Ok. Os maiores valores do reino, falar sobre santidade, falar sobre pecado, falar sobre posicionamento, falar sobre permanência, falar sobre justificação, Amém. falar sobre esses valores essenciais do reino. Amanhã, o líder não está por alguma razão. Porque se nós temos que pensar em expansão do reino, nós não vamos continuar na igreja local. Nós temos que sair. Temos que sair. E para sair, nós temos que ter confiança a quem estamos a deixar. Estamos a deixar. E às vezes estamos a deixar alguém que foi forjado por uma outra pessoa. Não entranhamos valores os nossos. E quando voltares, já não é você que... Já não... mudou o nome da igreja. Mudou o nome da igreja, não sei o que. Por quê? O cuspe que salva. E começa a vender água. E isso é um grande problema. Porque... Exato, acho que é um problema no discipulado. Sim, quando se fala no discipulado, fala-se na igreja. Amém. Porque, desculpa mesmo interromper. Porque Amém. hoje a igreja está a crescer em número. Mas quando olhamos para a própria igreja em número, vamos, Exato. se eu não estiver aqui, eu sou o líder fulano, não estiver aqui, quem pode suceder? Não, está difícil encontrar Exato, alguém. exato. Por que está difícil? Exato. Porque nós estamos a falhar no discipulado. Oh, amém. Nós amém. tínhamos que escolher, tem vários. Tem esse vários, vai atender sim. isso, vai atender. Mas hoje tem dificuldade, por quê? E hoje continuamos a ser o líder que temos crentes dependentes. Tudo depende do pai. Do pai. A igreja sem um líder não avança. Esse vai continuar a ser filho para sempre. Por isso é que eu digo que temos que nos preocupar em formar pais. Amém. Amém. Que lhe dá responsabilidade, ele avança. Ele avança. Como é que eu vou para Cabinda, por exemplo, expandir a visão do reino em Cabinda? Se eu aqui no Ambo não está tem só. ninguém. Não tem ninguém. Vais abrir igreja, vais encontrar que perdeste mais uma igreja aqui. E infelizmente é isso que acontece. Por exato, isso, exato. Nós temos que ter muita responsabilidade na formação Amém. de líderes. Amém. E o discipulado é um trunfo fundamental. Amém. Quando se entranha os valores, essa pessoa não muda. Amém. Meu líder, mesmo nessa questão, eu tenho duas narrativas aqui que eu gostaria de ouvir o ponto de vista do líder. Amém. Primeiro vamos começar com Josué. Amém. Josué, Moisés lhe treinou. Na vez dele parece que não treinou ninguém. Treinou ninguém. Depois vem o Eliseu. O Eliseu, não sei se o problema foi porque Geazi ficou leproso, mas vemos ali líderes sem sucessores. O que o líder tem a dizer com relação? Porque e tem sido uma característica dos últimos dias. Tem muitos líderes sem sucessores que, se morrerem mesmo hoje, também o ministério deles morre. Esse é o grande problema. E nós estamos em África, e os governos africanos são a imagem disso que estamos a dizer. Exatamente. Nós não preparamos sucessores. E quando percebemos, o tempo acabou. O tempo passou. E ficamos a olhar para trás. Quem vamos colocar? Exato. Aí ficamos dar volta a esse. E quando menos esperamos, vamos colocar o nosso inimigo. O nosso inimigo. Vamos Isso colocar é verdade. alguém que estamos a pensar que é alguém que deveria crescer e não está espalhado. Exato. Por isso, eu creio que nós temos que ter a humildade para reconhecer. Amém. Amém. E voltar os valores do discipulado. Amém. Esse é o método do céu. Amém. Vamos investir, porque quando, por exemplo, entre os discípulos de Jesus, olhamos para Pedro. Uhum. Pedro é um cara que não tinha dúvida que ele tem que seguir Jesus. Não tem dúvida de nada. Exato. Se o Senhor lhe prender, eu vou estar consigo. Ele está a fazer promessa. Mas é real o que ele está dizendo. Amém. Eu nunca vou te abandonar. Exato. Não é que ele estava a mentir. Uhum. Porque depois o que aconteceu, não. Aquilo foi situação do percurso. Mas Exato. ele estava a ser verdadeiro consigo mesmo. Exato. Mas por que ele estava a falar isso? Porque ele viu na pessoa do seu líder. Quer dizer, a visão do líder estava nele. Não me interessa, eu vou te seguir com paixão. Tanto é que a prova de que Pedro verdadeiramente não estava a brincar. Quando vieram buscar o mestre, pegou a não faca, estava de brincadeira. cortou a orelha do camarada. Ele não estava a brincar. Só um discípulo com os valores de Pedro vai te seguir. Amém. Amém. E hoje, nós, na primeira dificuldade, te abandonam. Te abandonam. Por quê? Porque ele não é teu discípulo. E o que acontece na igreja de hoje a igreja está a investir pouco no discipulado e está a prestar atenção em líderes que estão vindo, pessoas que já vêm com algum caráter, não sei quem ele treinou, quem ele forjou, e ele vem.
E estamos a dar responsabilidade a essas pessoas. Não estou a dizer que é mau, Exato. mas por favor, coloque o teu DNA na pessoa. na pessoa para você lhe dar responsabilidade. Amém. Porque amanhã, Amém. amanhã Porque vai as ser intenções, decepcionado. as intenções muitas das vezes elas são reveladas com o tempo. Com o tempo. Vai parecer que veio com essa intenção, Com essa mas à intenção. medida que o tempo passar, vai começar a revelar a verdadeira intenção. E é aí onde começamos a ver agora golpes e a rasgarem as igrejas. Agora, mas se colocares É. alguém que foi forjado por ti, Amém. não tenha dúvida que vai dar certo, porque você foi o professor. Amém. E o mestre ensina aquilo que ele aprendeu. Amém. Eu vou passar para si aquilo que eu recebi. Amém. E tudo que eu recebi vou entranhar em você. Eu Amém. de ti quero tempo e disponibilidade, eu vou semear. Por exemplo, há tempos eu estava a discipular um filho, está conosco na igreja. Amém. Evangelizei ele e eu estou a colocar os valores do reino. E eu sou muito contundente em relação a isso. Primeiro, Ok. os valores que eu falo sobre pecado, santidade, Uhum. renúncia. São temas muito, muito similares, Amém. mas eu falo muito sobre isso. Uhum. Santidade e renúncia. Porque a igreja precisa perceber que o maior problema do ser humano é o pecado. Amém. Amém. E se nós continuarmos a negligenciar esse assunto, vamos ter uma igreja doentia. E um crente que percebe isso, ele entendeu sobre a vida. Amém. Depois ele compreende que eu não sou, enquanto líder, não sou perfeito Uhum. e Deus não fala apenas comigo. E quando tiveres a passar por alguma situação, algum problema, está Jesus. Podes orar. O Podes sacerdócio orar, pode do buscar, crente. está disponível. Exatamente. Agora hoje não. O próprio líder está a se colocar como tudo na vida Exato, dele, liderado. exato. Amanhã o gato está a passar no teto. Pai, o Pai. gato está a passar. Yeah. Essa excessiva dependência Exato. não forma. Esse vai ser filho para Exato, sempre. exato. É um filho mais velho. E um filho mimado. Mimado, porque ele é um. Ele, como eu tenho, é um grande homem. Há uma diferença de Grande homem e homem grande. Isso. Acho Não, que esse ele é homem grande. Poxa, Exatamente. aí tá. Ele é um homem grande. Homem grande. Não é um grande homem. Por quê? Sim. Ele supostamente está Que maduro. fisicamente está maduro. Exato. Mas ele é menino. Amém. E temos muitos meninos na igreja. Não, por temos. culpa, Temos. Por culpa Amém. dos líderes. Por quê? Se eu não forjar o caráter e não colocar essa dependência a Jesus em vez de nós, enquanto líderes, Exato. ele vai continuar. Tem que ser com o líder. Tudo, Tem que ser... tudo. Não. Tudo. Qualquer Tem que problema, se o líder E não esse meter a mão. peso, meu líder, e esse peso, quando o líder principal tira esse peso de si, lhe permite crescer, ir, expandir. Amém. Porque sabe, não, deixei líderes verticais, Amém. consolidados, Amém. sabem os valores do reino, entenderam a minha visão e eles vão seguir. Mesmo que eu não esteja, porque o mais difícil não é ter um espaço para congregar pessoas. Amém. O mais difícil é que as pessoas que tens com elas a trabalhar entenderam a tua visão. A visão. Se entenderem a visão mesmo debaixo de uma árvore, a Amém. igreja vai crescer. Amém. Amém. Agora, se nós nos preocupamos em crescer em termos numéricos, vamos para... Não. Forja. Amém. Tens 50 almas, separe 10. Trabalhe no caráter dessas pessoas. Amém. Partilhe a tua visão. Esses aqui vão te seguir. Amém. Até a morte. Amém. É sobre isso. Glória a Deus. Estamos a ser abençoados e Deus seja louvado por esse tempo. Glória a Deus. Gostaria de pedir ao líder, apesar de que já partilhou, né, mas que partilhasse ainda mais uma experiência que tanto lhe marcou, né, no discipulado. Né, no discipulado. E seria bom ouvirmos uma experiência do líder que muito lhe marcou. Pois, eu na verdade eu vivo do discipulado já há algum tempo. Amém. E eu tenho uma paixão em trabalhar. Às vezes saio do serviço cansado, mas tenho um compromisso com alguém às 15 eu vou. Amém. Por exemplo, nesse momento eu estou a trabalhar com 2 jovens. Ok. Com 2 jovens que estão a lutar com uma questão de um vício. Ok. E estamos a trabalhar no discipulado. Amém. Às vezes, se encontramos onde for possível, pode ser na rua, na igreja, no carro, em qualquer lugar onde seja possível, mas temos esse compromisso. Amém. Primeira coisa, falei sobre Jesus, a boa notícia, amaram a boa notícia, segmento. Estamos a falar, como eu disse no líder, primeira coisa, pecado. Amém. Porque esse é o maior problema do ser humano. Ele precisa compreender, por todas as palavras mais simples que existem, compreender que o pecado é um grande problema. Amém. Amém. E nesse processo discipulado, uma das coisas que me marca é a forma como as pessoas se abrem para conversar. Amém. Porque no processo discipulado eu não me apresento como pastor, como líder, eu me apresento como amigo.
Amém. E quando rompes a barreira da posição, ele se sente confortável em falar sobre a sua vida. Amém. Então, por exemplo, a pessoa chegou e começou a falar sobre si. E de forma muito simples foi falando e fomos tapando os buracos, ou seja, fazendo a terapia naquela conversa. Ok. E é marcante a forma como as pessoas se abrem naquela conversa simples. Isso não vês acontecer na igreja, no culto, não tem esse tempo. Amém. E nós vamos trabalhando. Ele vai falando e tudo mais. Uma das coisas que marcou, por exemplo, nessa experiência recente, é a abertura que a pessoa, de repente, começou a falar sobre si. Amém. Amém. Isso marca porque estão a se conhecer agora e ela se sente tão confortável em falar consigo e te permite se sentir próximo dessa pessoa. Amém. E começas a inculcar valores, começas a colocar. Então, tem várias experiências, mas o que me ocorre agora é o facto de que há muita facilidade de abertura nas pessoas. Amém. Amém. As pessoas se abrem com facilidade e falam sobre seus tabus, seus medos. Não, líder, eu durante muitos anos passei por isso, tenho passado por isso, mas eu quero abandonar, por favor me ajude. A pessoa veio a dizer para mim, disse assim, líder, por favor me ajude, não quero continuar assim. Amém. Eu estou Amém. cansado, não quero continuar assim. Amém. E falamos sobre vários assuntos, começamos a falar. E à medida que a gente fala, muitas vezes, não é a Bíblia que se abre propriamente, é o testemunho real da vida. Ele às vezes, porque eu creio que todo mundo tem uma Bíblia. Todo mundo tem. Sim. Às vezes quer ouvir de forma simples o que está escrito de forma que ele não compreende na Bíblia, mas quer ouvir de forma simples. Amém. Amém. E às vezes a forma simples é cair na forma dele ver. E Jesus fazia muito isso. Jesus chegava numa comunidade e olhava para a comunidade e trazia a linguagem da comunidade. Entende o problema e traz a linguagem. Paulo fez isso também. Ele chega numa comunidade, adotou a cultura da comunidade e começou a falar do jeito como eles falam, entranhou os problemas dele e começou a ser útil na vida daquelas pessoas. Amém. E isso marca, independentemente da tua posição enquanto líderes no templo, na igreja, isso marca na vida Amém. da pessoa. Glória a Deus. Então, são experiências marcantes e extraordinárias que ouvimos aqui. E eu acredito que muitos dos que trabalham com discipulado sabem dessas experiências. Nosso líder, como última pergunta, gostaria de saber de que maneira, né, esse modelo pode ser multiplicado para alcançar mais pessoas sem perder a proximidade e o cuidado pessoal. Né? Como é que pode se multiplicar? Quais são os métodos que pode se usar? Porque parece que também de alguma forma fica cansativo. Fica cansativo. Primeiro, como disse, a formação dos líderes é muito importante. Pessoas Amém. que vão trabalhar consigo nesse processo para que esse peso do cansaço não seja muito vivido. Amém. Líderes funcionários. Amém. E depois, uma célula tem um número limitado. Uma célula não pode ter mais de 20 pessoas. Amém. Aí já é uma célula mãe, tem que espalhar. Ok. Por exemplo, nós trabalhamos assim. Eu, por exemplo, a experiência que eu tenho recente é comecei uma célula, depois de um tempo vou forjando o caráter de todo mundo, mas tem alguém que se destaca. Ok. A essa pessoa eu começo a ter visão de liderança. Ok. Porque depois eu tenho que sair daí. Uhum. Formo liderança, vamos orar. Por exemplo, a experiência que temos sobre uma das células, nós oramos durante um tempo e fizemos um voto. As pessoas, Ok. depois da oração, elegemos um e que liderou. Ok. Passou a liderar. Fomos Ok. abrir outra, eu tive que sair. A célula cresceu tanto que tivemos de desconstruir. Tinha muitos líderes lá, já pessoas formadas, então tivemos que sair. Exato. Porque muitas pessoas, muito talento também no mesmo lugar, Causa problema. começa a causar problema. Então tínhamos que espalhar. Amém. Amém. Fomos num outro lugar e abrimos outra célula. Então tiramos uma das pessoas, já ficou lá um líder, eu tive que sair. Ativei outra célula e lá levei comigo um dos líderes e ficou lá como Ok. líder a trabalhar. Ou seja, o líder tem que ter visão de que quando atingir o número tem que tirar. E Ok. se a igreja, dentro da visão estratégica do Levé, né, tem muita gente madura. Tem que lhe espalhar. Tira que espalhar. daqui, tem responsabilidade de abrir no bairro X, no Ok. bairro X. Porque não pode ter, por exemplo, 20 pessoas na célula, 30, não. Tem que espalhar. Forja esses líderes e envia para outros lugares. Amém. Amém. Então, é muito importante, né? Enquanto a célula está
está a crescer, o líder está a verificar quem pode já cuidar, Suceder, quem pode cuidar, isso de acordo a um número há um número específico. específico. Mas qual o número que o líder recomenda mesmo? Por exemplo, bom seria que uma célula... Por exemplo, Jesus trabalhou com 12, né? 12. E aí Nós muitos... podemos ir até 15. Ok, Nós ok. podemos ir até 15 já. Amém. Até 15. Depois, a 16ª pessoa tem que estar já no outro grupo. Amém. Mas as células têm tendência de crescer de forma muito rápida. Sim. Por quê? Uma das vantagens de crescimento em célula. Microfone. Uma das vantagens de crescimento em célula, Amém. que eu não falei aqui, é importante que eu diga isso, por exemplo, é muito difícil convidar uma pessoa para a igreja, porque todo mundo tem uma igreja. Exato. Mas exato. a vantagem de estar em célula é, olha, na minha casa tem um grupo de estudo da palavra de Deus, eu queria te convidar. Você Ok. convida o vizinho, convida a pessoa vizinha, como se estivesse aí para um grupo. E é de facto um grupo de oração. Ok. Não, na minha casa tem um grupo de oração. E ele vem, Uhum. e ele fica, vai se apaixonar com aquilo depois, de forma natural. Não precisa dizer para ir para a igreja, não, de forma natural vai dizer. Eu Se me na apaixonar, célula já é se assim, quero ir então lá. eu quero Então, ir de lá. forma automática, por exemplo, essa é a forma que nós usamos. Ok, A ok. maior parte das pessoas que acabaram ficando na igreja, nós não Uhum. dissemos para ir à igreja onde nós estamos, não. Ok. Está no grupo. Está na E célula. está na célula, ele vai lá, nós vamos na célula, amou a célula, vai dizer, isso aqui, o líder tem tudo isso, onde é que ele tira isso? Exato. Quero conhecer. Exato. E ele vai lá na célula e é apresentado, e naturalmente vai ficar, Amém. sem pressão, Amém. porque hoje por hoje é muito difícil convidar alguém para a igreja, porque todo Exato. mundo tem sua Todo igreja. mundo tem sua igreja. Mas se convidares para um grupo de oração, ele Exato. vem, vai convidar o outro. E depois é a graça que Deus revela nesse grupo pequeno. Amém. Quem está doente já não volta doente, ele Amém. encontra cura, encontra Amém. terapia. Tudo o que ele precisa do ponto de vista espiritual, ele encontra naquele pequeno grupo. Amém. E ele começa a ser desafiado a convidar outros também. Exato. Por isso é que tem tendência de crescer. E o líder que está lá na responsabilidade da célula tem que ter visão. Depois da 15ª, tem que começar já. Quando atingir 10, 11, 12, pensar já não. Próximo que temos já. O grupo está Ok. crescendo mais. Ok. Vamos abrir em outro sítio. De preferência, numa outra zona. Pode ser no mesmo bairro, numa outra zona. Agora aqui tem célula. Vamos aqui, podemos desafiar. A tua casa é muito distante, vamos passar aí para aí. Isso permite que vários grupos cresçam. Não precisam haver esse congestionamento. Vários grupos cresçam e fazem o crescimento numérico em relação à igreja. Porque a igreja também cresce. Amém. E nesse caso, então, o líder que ficou, né? Ele ficou. O líder principal lidera, vê que alguém está pronto. Tá pronto? Fica um. Qual é o processo? Aquele que ficou também vai preparar um para depois ficar. Essa é a ideia. Essa é a Tem ideia. que, não, Porque pode de alguma forma dificultar se aquele. Pronto, acho que as pessoas também têm que ser já treinadas de que o líder só está ali a qualquer momento vai sair. por exemplo, na nossa visão, Uhum. a experiência que tenho sobre. A minha vida ministerial comecei no Lubango. Ok. Muita gente não sabe, muita gente não nos vê por aí e pensa que nós somos naturalmente, nascemos espiritualmente aqui, não. Nós Ok. somos fruto de uma semente que foi lançada na província da Huila, particularmente no município do Lubango. Amém. E nós lá, aconteceu um grande avivamento no Lubango e um dos grandes marcos é a expansão de células. Esses grupos cresceram, nós fomos também frutos disso e levantamos várias células naquele lugar. E a experiência nos diz que, pelo menos as pessoas com quem trabalhamos e durante esse tempo, todos têm que ter visão de Uhum. missões. Ok. Eu estou a trabalhar, mas a ideia é forjar alguém. Vou lá trabalhar com visão e vou para outro sítio. E nós crescemos. No bairro onde nós vivíamos, Uhum. cada beco tinha células. Amém. Cada beco, Amém. aquilo era um avivamento terrível que aconteceu. Amém. Cada beco tinha uma célula. Então, cada um tinha a responsabilidade de receber o bastão, mas tem a responsabilidade de depois passar Passar para para o o outro. outro. E essa é uma consciência coletiva, passa por individual, mas é transversal a todos nós. Ok. De que ok. ninguém vai ficar aqui para sempre. E Amém. temos a responsabilidade de que, quando o grupo atingir um certo número, Uhum. tenho a responsabilidade de que, durante esse tempo, estou a forjar o caráter de alguém. Ok. E aqueles que se destacarem começam a receber a responsabilidade de liderar. Amém. Eu vou para outro Amém. lugar. Amém. Eu vou para outro lugar. Levando um número, vamos supor que já atingiu 15, a 16ª pessoa vai Sim. com. Essa pessoa que fica aqui como líder fica. Fica, já, aham. atingiu. Ok. E se tem um número acrescente, eu vou já influencio. Mas Influencio. enquanto está lá, enquanto eu ativo aquela célula, Ok. pode permanecer. Posso Posso depois. puxá-lo
E assim Amém. sucessivamente. Mas cada um tem essa responsabilidade. E não tem como não crescer. Amém. Amém. E esse é o modelo bíblico. É o modelo bíblico, porque é como eu disse a princípio, a igreja que está na casa da irmã Flana, do irmão Isso. Flano. Não tem como. E um elemento que gostaria que o líder falasse mesmo dentro dessa pergunta é sobre abrir mais um pouquinho a proximidade, porque às vezes a igreja é distante. Bom, E a célula nos dá essa vantagem. Há momentos que você não quer ir no culto. Eu sou fruto de célula. Uhum. Eu sou fruto de célula nos anos passados, ministérios, fruto de célula. E entendemos bem o que acontece. Ainda que você não quiser ir na célula, mas o barulho do pessoal lá Pois. gera te cativa a ir também. Não tem como. Gostaria que o líder falasse mais um pouquinho sobre isso, porque como isso de alguma forma pode ajudar, porque isso é um benefício. Pois, a igreja acaba a ser muito religioso. A gente vai para a igreja, Amém. tá bom, Amém. mas os cultos semanais, pelo menos a experiência que eu tive dos anos que nós expandimos muito, a paixão que se tinha para ir para a célula era diferenciada em relação a ir para a igreja no meio da semana. Uhum, uhum. E para além da questão geográfica que o líder falou aqui, que é, Ok. por exemplo, a igreja fica num bairro distante, mas temos célula próxima. Exato, exato. Para além da questão geográfica, era também a questão da graça que estava lá naquele lugar. Eu não sei se é por fato de ser um grupo pequeno, Aham. mas tinha alguma coisa que nós... Muito diferente. diferente, porque... Quer dizer, havia muita sinceridade, muita sinceridade. havia E a depois entrega. Nos preservávamos. Exato. Eu conheço, por exemplo, eu estou na célula, sou vizinho do líder. Exato. Eu conheço basicamente o mínimo da vida do líder. Nem tem como nós cantar uma música alta aí nos sem ele ouvir. ajudamos, Exatamente. sabe? A qualquer momento, qualquer situação. Se o líder... É como se o líder... Não, por causa do líder fulano... Não, quer dizer, isso protegia. Te preserva, porque nós cristãos às vezes somos polícia dos Pois, outros cristãos. exatamente. Nos policiamos às Pois, vezes. E quando vocês estão no mesmo bairro, protege. Protege, exato. Então você vê, não, o líder está aí, Yeah. não posso... Às vezes, não posso, não sei. Então tem coisas que protegem. Não é só uma questão geográfica, mas a Ok. questão geográfica também é bastante relevante. Amém, Porque, amém. porque temos, por exemplo, uma ovelha que está na Fátima. Ok, distante. Vive na Fátima. Hoje veio Distante. no culto. É, Pela distância tive que levá-la. ok. Mas, por exemplo, já estamos a pensar, o problema é que ela é mulher. E às vezes, isso também podemos falar. Por exemplo, Uhum. a liderança de célula, a experiência nos diz que é bom que seja masculina por enquanto. Ok. Quer dizer, não estou a dizer, não queremos passar a ideia de que machismo, sim. mas as mulheres têm muita dificuldade de ativar uma célula. Ok. Elas fazem parte, podem Ok. depois ser líderes, não sei o quê, mas para ativar uma célula. Por exemplo, no caso da nossa, nós queremos ativar uma célula, Ok. mas lá são duas. Ok. Elas poderão ter dificuldade se não tiver uma voz masculina lá, porque Entre elas mesmo. começar lá, mulheres, começa a ser difícil. Elas podem dar abertura na sua casa, mas a primeira dificuldade começa a ser mesmo os pais em casa. Sim, não sei o quê. sim. Os homens têm mais facilidade. Isso não é uma questão de machismo. Eu amo que as mulheres façam isso, Ok. mas é sempre mais difícil. E eu tive pouca experiência das mulheres fazerem isso. Ok. E se vir é bem-vindo, mas hoje por hoje, por exemplo, já pensamos em ativar. Uma das Ok. coisas que está a dificultar é o facto de, por exemplo, ela ser casada e vamos começar como lá. Tem esse Ok. processo todo. Exato. Se Então, fosse se o for homem, versus- seria ao contrário. E é mais Ok, fácil. Ok. Então, Porque os homens, eles são muito. Quer dizer, não sei se. Ali entraria o ciúme, aí tem muitos fatores. tem muitos fatores. Se as primeiras pessoas que aquela mulher evangelizar forem Forem homens, aí começa- aquele homem aqueles homens podem ter problema de frequentar aquela célula por causa do esposo. E Pois. tem vários fatores tem também. muitos fatores. Daí Sim. que, por exemplo, nesse caso, nós queremos ativar a célula lá, porque é muito distante. Exato. Para nós, no culto da semana, eu, por exemplo, a experiência que tenho, ainda que tenha os cultos semanais, Ok. tenhamos só o sábado para os ensaios, Organização orientação, do reuniões, aquele tempo de oração e tudo mais. Mas na semana os cultos, para mim que tirem, não importa, pelo menos enquanto líder, Ok. ainda que eu retire os cultos semanais e que as células sejam funcionais, Ok. a Ok. igreja vai crescer. Amém. Porque eu tenho dito que se queres ver uma igreja madura, vá para os cultos semanais. Ok. As pessoas têm dificuldade de participar nos cultos semanais. Muita da igreja. dificuldade. É distante. É a questão geográfica, a questão
o aperto diário, aquela canseira. Tem muitos Tem fatores muita coisa que envolvida. fazem com que a pessoa Um não... culto semanal, estou a vir Exatamente. cansado do serviço, não sei o que. É Então, isso mesmo. é muito difícil, mas também nota-se a maturidade de um crente aí. Porque, De facto, apesar dessas dificuldades, está vindo o culto. está vindo o culto. Eu tenho dito que o reino de Deus não é sobre disponibilidade, é sobre sacrifício. Amém. Porque se formos reais, nos dias que correm, sobre ninguém tem. Às vezes a gente fica tão cansado. Se for só sobre disponibilidade, ele vai. Amém. É Amém. sacrifício que, apesar de tanta coisa para fazer, apesar do cansaço, apesar de todas as coisas, ainda assim nós vamos para prestar culto. Amém. Então é um compromisso que a gente tem com Deus e com a igreja que a gente decidiu servir. Amém. Mas eu tenho dito que se nós tivermos células funcionais, eu, por exemplo, esse pastor asiático, Ok. não sei qual é a razão dele ter tantos. Eu não sei se ainda tem, mas não li sobre isso. Mas eu creio que se as células estão funcionando durante a semana, Exato. ele tem o sábado para tratar os assuntos administrativos da igreja Uhum. e o domingo culto. Exato. E no domingo tem vários cultos. Não, ele tem, acho que era 4 cultos por dia. À noite tem 2, e- à tarde tem 2, de manhã ele tem tem 2 muitos também, cultos mesmo, muitos cultos. Porque as células estão São dos. Eu tinha visto 256 mil pessoas. Tá vendo, irmão? Então tem que repartir. É muito complicado. Então as células. Exato. E eu queria dizer para os líderes que nos conseguem ver e seguir, Amém. queria dizer que trabalhe com um modelo de crescimento de célula. Você vai crescer de forma explosiva. Amém. E é um modelo bíblico. A Amém. Bíblia fala que depois da ascensão de Jesus, nós vemos o conceito, por exemplo, um por todos, todos por um. Mesmo na perseguição, eles estavam unidos. Todos por um, por todos. Quer dizer que a dor do líder também é minha dor, porque a igreja que está a crescer em casa, toda a aflição que eu notar, as dificuldades, não, líder, estamos a passar por essa situação, em casa não tem comida, em casa... Porque o evangelho é transversal, visita toda a área do ser humano. E enquanto líder de célula, eu vou lidar com situações dessa natureza. E tem Amém. questões que eu vou já resolver de forma pontual, sem ter que chegar necessariamente. O líder depois Ao é só líder informar, principal. Eu dizer, só vou olha, informar, resolvemos pastor, esse problema. Mas a situação tivemos que resolver porque o irmão passou Amém. por isso. As questões, por exemplo, de irmãos que... temos irmãos que está doente no hospital, temos Exato. que ir para lá. Já Estas foi questões, uma equipa, foi a coisa orar, está foi não sei assim. o quê. Exatamente. Isso aqui ia Exatamente. facilitar e devíamos crescer de forma abundante. Amém. Pelo menos nós estamos a orar durante esse tempo enquanto líderes que estamos a servir na igreja de Antioquia. Fizemos voto de que Deus nos ajude nesse sentido, mas queremos trabalhar nesse modelo. Amém. Nesse Modelo de célula. Modelo de célula. Líder, mas também a questão parece que tem muito a ver com a visão do líder em si. O que é que o líder quer alcançar e o que é que o líder quer deixar. Porque, de alguma forma, parece que algumas pessoas estão nem ali para a estrutura das pessoas. O que querem é que lhes seguem. Eles seguem. Quer dizer, eles têm que ser a fonte. Essa dependência que já tratamos aqui. Parece que esse é o foco. Parece ser o foco. Você percebe que igrejas que têm pouco discipulado ou sem discipulado, que só tem... O discipulado é mais o líder principal que dá e não tem mecanismos para que qualquer um sente numa cadeira e aprenda alguma coisa. Parece que boa parte desses que são fanáticos são pessoas sem estrutura bíblica. Né? Ele confia em tudo no seu líder. Em tudo no seu líder. Exato. E essa dependência é um perigo. Muito grande. É um perigo muito grande. Infelizmente, quando falha no discipulado, falhou com a igreja. Não apenas na Amém. igreja, até compromete um monte de situações. Amém. Amém. Porque se a pessoa investe no discipulado, coloca os valores do reino, porque vida cristã é sobre 10. Amém. Amém. Vida cristã é um caminho que na caminhada tem dificuldade, tem curvas apertadas, tem troços com sobressaltos. E nesse processo da caminhada, se ele não foi bem discipulado, não tem como resistir. Amém. Amém. Não é à toa que a Bíblia fala que aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Amém. Então, é muita dificuldade, mas aqueles que foram bem discipulados estão em vantagem. Amém. Por isso é que uma igreja que tem essa doença de dependência do seu líder, eu chamo isso de doença, essa fobia de dependência, começa a ter dificuldade, a ter resistência no conhecimento. Exato. Você convoca ensino. Quando
o tal líder perceber isso já muito tarde, convoca para Ensino. Nos encontros de ensino não Não estão, sempre exato, vazio. exato. Gosta sempre, não, Só gostam quero daqueles ver, movimentos. profecia, Exato, só. esse negócio Só mesmo. Quando vão ser localizados, a igreja está cheia. está cheia. Porque Mas quando é ensino não tem porque ninguém. não tem robustez. Exato. Na primeira ventania caiu. Caiu. Não tem estrutura, Caiu. não é sólido. E esse aqui não é seguidor de Cristo. É qualquer coisa menos seguidor de Cristo. Exatamente. Porque é suposto que o seguidor de Cristo recebeu do seu mestre. Amém. Ele é imitador do seu mestre. Amém. O que acontece? Depois de Jesus ascender, os discípulos ficaram e muitos começaram a ser chamados de cristão por causa da sua forma de ser e estar semelhante ao seu mestre cristão. Amém. Amém. E se a pessoa não foi entranhada, não foi discipulado, o que é que vão ver nele? Exato. Porque o discipulado é se não passar aquilo que eu recebi. Exato. Enquanto o mestre eu passo para si. Amém. Amém. O discípulo tem que aprender do mestre tudo que seja necessário do reino. Amém. E passa para ele. Amanhã Deus. ele vai receber esse legado, vai passar para os outros. Amém. É assim que a igreja cresceu. Amém. Então, pronto. Estamos mesmo acima da hora e na reta final. Está a ser uma bênção e estamos a concluir dizendo que foi uma bênção estar aqui com o nosso líder Horácio Ferreira, o líder do projeto Uma a Uma e atualmente liderando a igreja Antioquia aqui na província do Ambo. Nosso líder, como últimas palavras, está à vontade. Glória a Deus. Pois, E se puder também, pode deixar as suas redes sociais. Amém. Para então assim ser achado. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu queria deixar uma frase que diz assim: o discipulado é a única maneira de se evitar a má nutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais sou responsável enquanto líder. É o único método que produzirá crentes maduros que poderão inverter a deteriorização física e espiritual da igreja. Amém. Amém. É o discipulado que vai evitar a má nutrição. Amém. Existe a igreja que não come qualquer coisa, Uhum. que até o nível de conhecimento, a pessoa que vais convidar para ir levar a palavra, Uhum. tens que lhe dizer que meus filhos não comem qualquer coisa. Amém. Há um nível de conhecimento. Eles foram discipulados, eles entendem. Então venha pregar de verdade. Amém. Não venha aqui trazer coisas, Amém. porque eles receberam do bom e do melhor. Amém. Uma igreja discipulada não se ilude por momentos. Amém. Não, ele tem os pés assentes, sabe quem seguir, os olhos fitos em Jesus. Não tem dúvida sobre sua fé, não tem essas oscilações, Amém. ele é permanente. Então, o conselho que eu queria deixar para terminar é que, enquanto líderes, por favor, investamos no discipulado. Amém. Eu sei que temos uma igreja também resistente ao conhecimento, mas vamos investir. Enquanto investimos no discipulado, teremos uma igreja madura e o legado será passado à próxima geração, terá responsabilidade para continuar com o legado. Amém. E, claro, Horácio Ferreira no Facebook, no TikTok Horácio Ferreira também, no Instagram Horácio Ferreira, e estamos aí, siga-nos em todas as redes sociais e foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Amém. Muito obrigado, nosso líder. Então, terminamos essa grande entrevista onde falamos do impacto do discipulado casa a casa para o crescimento da igreja local. E, como sempre, o vosso amado e conservo apóstolo Daniel, queremos agradecer e pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sino das notificações para receber, então, o sinal quando postarmos um novo vídeo. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe possa abençoar e estamos juntos até a próxima.